Desde que me entendo por gente, Lara foi como uma irmã para mim. Nós duas crescemos juntas no mesmo bairro, dividimos brinquedos, segredos e até alguns tombos no parquinho. Tínhamos grandes sonhos, sempre falávamos que íamos ser artistas e levar nossa arte pelo mundo. A gente passava horas desenhando, pintando e sonhando acordadas com o futuro. O que eu não imaginava era que tudo mudaria por causa de um garoto. Vinícius chegou de repente, como se tivesse saído dos nossos sonhos mais loucos. Ele era charmoso, aquele tipo de garoto que faz o coração da gente acelerar só de olhar. Assim que nos apresentou, não demorou muito para que ele dominasse nossos pensamentos. Era impossível não se apaixonar por aquele sorriso que parecia iluminar qualquer lugar. No começo, eu e Lara costumávamos falar sobre ele em tom de brincadeira, como duas adolescentes imaturas, rindo juntas e fazendo planos. Imagina se um dia a gente namorar o Vinícius, nós ríamos. As duas por ele. O que ia acontecer? Era tudo tão leve, tão inocente. Mas com o tempo, percebi que a coisa era mais séria do que eu pensava. O jeito que ele olhava para a gente, a forma como ele ria das nossas piadas, tudo começou a ficar confuso. Foi numa tarde ensolarada, quando fomos juntas à praça do bairro, que tudo mudou. A gente sentou perto da fonte e eu me lembro perfeitamente das risadas, da conversa solta. A brisa leve trazia um aroma doce e fresco. Lembro de olhar para Lara e sentir que o meu coração estava pesado, como se eu tivesse um segredo que precisava compartilhar. Mas a verdade é que eu estava completamente apaixonada por Vinícius. E eu sabia que ela também estava. Ela não tinha coragem de falar, e isso me deixava angustiada. O olhar dela mudava quando ele chegava perto, e eu via a esperança em seus olhos. Era como um jogo, mas uma partida em que nenhuma de nós queria ser a perdedora. Eu só pensava como eu poderia falar isso para minha melhor amiga, enquanto ela também se perguntava o mesmo. A tensão crescia, e o que era para ser uma tarde leve e divertida, acabou se transformando em um nó na nossa amizade. O coração aperta só de lembrar. As semanas passaram, e cada vez que juntas falávamos de Vinícius, a sensação de desconforto aumentava. O que era um sonho virou um pesadelo. Ambas sentimos que algo estava prestes a romper, mas nenhuma de nós queria ser a primeira a abrir o jogo. Era um paradoxo. Como era possível amar a mesma pessoa e ser tão unidas ao mesmo tempo? Como irmãs, estávamos tão conectadas, mas o amor tinha nos colocado numa encruzilhada direta. Em nosso mundo ideal de amizade, nada deveria ter mudado. E ainda assim, tudo estava prestes a desmoronar. A chegada do Vinícius foi como uma brisa fresca em um dia quente. Ele se mudou para a casa ao lado da minha e, logo de cara, fez amizade com todo mundo na rua. Era impossível não prestar atenção nele. Ele tinha aquele jeito descontraído, sorriso fácil e risadas que pareciam contagiosas. Era só chamar, que ele estava ali, sempre pronto para ajudar ou simplesmente bater um papo. As primeiras semanas foram um verdadeiro espetáculo. Ele estava constantemente na nossa porta, trazendo algumas guloseimas ou convidando a gente para dar uma volta. Isso nos deixou em um misto de empolgação e nervosismo. Olhando para Lara, eu sentia que, no fundo, a gente estava diante de uma nova fase das nossas vidas. Mas, quem diria que aquele doce vizinho se tornaria o motivo do nosso maior conflito? Enquanto a gente ria, conversava e, claro, o coração queimava por um simples olhar dele, percebi que o Vinícius sabia exatamente como tratar cada uma de nós. Ele tinha um dom especial, parecia se importar de verdade com as duas. Às vezes, ele olhava para mim de um jeito que fazia meu coração acelerar, e eu via Lara sorrir, sabendo que ela sentia o mesmo. Era um laço que parecia crescer a cada dia, mas que, ao mesmo tempo, carregava uma sombra, uma competição silenciosa entre nós. Lara adorava se arrumar quando sabia que ele ia aparecer. Eu também tentava me preparar, mas sempre com aquele frio na barriga. E ali estávamos nós, duas amigas que, em vez de jogar a amizade para cima, estavam dando espaço para um enredo bem complicado.
O que era para ser divertido, logo se tornou uma comparação, um mal-estar. Era como se cada riso e cada conversa com ele apenas deixassem a tensão mais densa. Eu via na recepção do Vinícius uma luz, uma chance de algo mais. Mas também percebi que, entre as duas, algo estava mudando. A amizade que tínhamos era sólida, mas a chegada daquele rapaz nos mostrou que a vida pode dar voltas inesperadas. Como algo tão doce poderia ter um gosto amargo escondido? No fundo, eu sabia que as coisas estavam mudando e, com isso, a nossa conexão e as nossas identidades estavam em jogo. A festa que aconteceu no apartamento da Lara foi animada, cheia de risadas e música alta. Todos nós estávamos lá para aproveitar, sem saber que seria o dia que mudaria tudo. O clima estava leve, mas por dentro eu só conseguia pensar em como Vinícius estava incrível naquela noite. Ele dançava com os amigos, e seu jeito descontraído me fazia derreter. Enquanto isso, Lara estava radiante, mas eu não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Após algumas horas, com o ambiente já quente e divertido, vi Lara se afastar um pouco da multidão. Ela parecia nervosa, e é claro que meu coração já começou a acelerar. Eu sabia que ela ia querer conversar sobre algo importante. Ao me puxar para um canto mais calmo, eu percebi que a festa parecia tão distante, como se tudo ao nosso redor tivesse desaparecido. Sofia, eu preciso te contar uma coisa. Ela começou, com um olhar sério. Naquele momento, uma parte de mim já sabia o que estava por vir. Eu sentia um frio na barriga e uma vontade enorme de fugir. Mas, claro, não poderia. Foi então que ela desabafou: eu estou apaixonada pelo Vinícius. Faz um tempo já, e eu não consigo mais esconder isso. O mundo parou para mim. Meu coração despencou. Eu também estava apaixonada por ele, mas nunca tinha conseguido abrir meu coração. Aquelas palavras dela soaram como um soco no estômago. O que eu deveria fazer? Dizer que sentia o mesmo? Ou proteger nossa amizade, mesmo que isso significasse sufocar meus próprios sentimentos? O olhar confuso de Lara me deixava ainda mais angustiada, pois ela parecia tão vulnerável, esperando alguma reação minha. Mas eu sempre tive um código: a amizade acima de tudo. Mesmo assim, eu sabia que essa arena amorosa estava nos colocando numa rota de colisão. O silêncio entre nós crescia e a tensão era quase palpável. O tempo parecia correr e eu só pensava em como nossa amizade estava balançando na corda bamba. Por um lado, estava ali uma confissão sincera. Por outro, uma parte de mim se perguntava: será que eu poderia ser feliz sabendo que a pessoa que eu amava também era desejada pela minha melhor amiga? No fundo, eu queria gritar que tudo era complicado demais, mas em vez disso, tudo que consegui dizer foi: Lara, eu não sabia disso. Olhar para ela naquele momento me partiu ainda mais. O brilho nos olhos dela, a expectativa, tudo desmoronava ao meu redor enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. A amizade e o amor estavam prestes a se chocar de uma forma que nunca imaginamos, e eu não sabia o que fazer a respeito. A situação entre Lara e eu só estava ficando mais tensa, enquanto eu tentava entender meus sentimentos por Vinícius e como isso afetava a amizade com Lara. Um episódio inesperado aconteceu. Logo depois daquela conversa na festa, minha cabeça estava uma confusão. Eu precisava de respostas e, por isso, decidi buscar informações sobre o passado de Vinícius. Certa tarde, fui até o café onde costumávamos nos reunir. O clima estava tranquilo, mas minha mente estava a mil. Enquanto tomava um café, lembrei de quando Lara falou sobre a perda do irmão, que havia desaparecido anos atrás. Era um assunto que eu nunca tinha forçado a Lara a comentar, mas agora parecia que todas as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Depois de muita pesquisa na internet e algumas conversas com os moradores do bairro, eu finalmente descobri algo que me deixou em choque. Vinícius, o garoto por quem eu e Lara estávamos apaixonadas, era na verdade o irmão dela. O mesmo garoto que tinha se tornado o centro das nossas vidas era alguém que ela nunca encontrou e que eu nunca imaginei que pudesse ser parte do nosso mundo.
Aquilo foi um verdadeiro baque. As emoções estavam à flor da pele, e eu me lembrei de como Lara sempre tinha uma dor nos olhos quando falávamos sobre família, sobre como ela sentia a falta do irmão. Eu não sabia como contar isso para ela. A revelação daquele segredo era um peso tão grande que eu mal conseguia respirar. Como eu poderia dizer que o amor dela e o meu estavam conectados de um jeito que parecia insustentável? Como isso mudaria tudo? A pressão sobre os meus ombros era intensa. Além da rivalidade amorosa, agora tínhamos a descoberta de que Vinícius era parte do seu passado. Isso significava que, naquele jogo do amor e da amizade, a situação se tornava ainda mais complicada. A vida estava me jogando pedras sem avisar, e eu não sabia como lidar com tudo isso. O que eu ou a Lara estaríamos dispostas a sacrificar? O amor pelo Vinícius ou a amizade entre nós duas? Com essa informação na cabeça, me vi sentado no banco do parque onde costumávamos passar horas falando sobre nossos sonhos. Minhas mãos tremiam enquanto tentava imaginar como era a trajetória de Lara e o que aquele irmão perdido significava para ela. Esse duelo interno estava mexendo com a minha cabeça e eu sabia que, de uma forma ou de outra, eu teria que contar tudo a Lara. A decisão de contar ou não mudaria nossas vidas para sempre. Depois que descobri que Vinícius era o irmão perdido da Lara, fui tomado por uma onda de emoções. Eu sabia que precisava contar para ela, mas estava morrendo de medo da reação que ela teria, não apenas pela revelação, mas também pelo fato de que os meus sentimentos por ele estavam bem lá em cima. Quando finalmente encontrei coragem, o peso das palavras estava quase me sufocando. Sentei com Lara no mesmo parque onde tudo havia começado. O sol iluminava nossos rostos, mas a atmosfera estava gelada. Lara, eu preciso falar com você sobre o Vinícius, comecei. Assim que as palavras saíram da minha boca, vi seu rosto mudar. O sorriso que estava lá, de repente, desapareceu. Eu me lembrei do nosso último encontro e como poderíamos ter guardado esse momento por anos. Quando revelei o que descobri, Lara ficou em choque. Ela primeiro parecia incrédula, mas depois, uma expressão de dor começou a tomar conta dela. A expressão no rosto dela se transformou em um misto de raiva e traição. Você sabia? Como você pode se apaixonar por ele sem me contar? Aquela pergunta cortou fundo. Eu não sabia o que dizer. A culpa me consumia por dentro. Não queria machucá-la, mas também não conseguia controlar meus sentimentos. Expliquei que eu não sabia no início que ele era seu irmão. Eu tentei enfatizar que não era só uma paixão qualquer, que era algo maior, que eu nunca pretendia magoá-la. Mas as lágrimas nos olhos de Lara diziam muito mais do que suas palavras. Agora, não só a amizade estava em jogo, mas uma nova percepção sobre quem éramos. Uma parte de mim queria confortá-la, mas a outra queria também lutar por meus sentimentos. Eu estava presa numa verdadeira guerra interna. Lara, em meio a uma tempestade de emoções, me disse que eu havia quebrado a confiança que tínhamos. E isso doía mais do que eu poderia imaginar. Eu nunca imaginei que meu coração fosse se dividir entre a lealdade à amizade e a descoberta de um amor novo. O silêncio que surgiu entre nós era carregado. A conexão que antes era tão fácil, agora parecia frágil e cheia de rachaduras. Com essa situação, comecei a perceber que a vida não é tão simples quanto gostar ou não gostar de alguém. A amizade e o amor estavam entrelaçados de uma forma complicada demais. Cada uma de nós teria que fazer escolhas muito difíceis. Lara me olhou com um misto de tristeza e confusão e, num momento súbito, eu soube que tínhamos que nos decidir até onde seríamos capazes de ir por amor. E até onde iríamos por amizade? Esse tipo de autodescoberta estava prestes a moldar nossas vidas de maneiras que não podíamos imaginar. Depois daquela drástica revelação, o clima entre Lara e eu ficou insuportável. Minha cabeça estava girando com tudo o que aconteceu. Havia uma batalha interna que eu mal podia processar. Viver a paixão que crescia a cada dia por Vinícius ou a amizade de uma vida que significava tudo para mim. O amor e a amizade estavam
se chocando de uma forma visceral, e eu sabia que uma decisão precisava ser tomada. Naquela noite de tensão, enquanto a cidade lá fora brilhava com luzes, eu decidi que precisava me distanciar. A ideia de continuar em cima do muro era insustentável. Na verdade, a maneira como Lara olhava para mim me mostrava que ela estava sofrendo muito, e o coração dela doía não apenas pela perda do irmão, mas pelo sentimento de traição que parecia cortar cada vez mais fundo. Acordei um dia com a certeza de que deveria fazer o que acreditava ser a coisa certa. Decidi que me afastar de Vinícius era um sacrifício que eu estava disposta a fazer. Ele estava no centro da nossa confusão, e eu sabia que, se quisesse salvar a minha amizade com Lara, precisaria abrir mão do amor que estava nascendo. Depois de mais um dia repleto de dúvidas e sussurros de insegurança, liguei para Vinícius. O coração parecia querer sair do peito enquanto eu pensava nas palavras que tinha que dizer. Nos encontramos no parque, o mesmo lugar onde tantas risadas foram compartilhadas. Ele não entendia o porquê de eu estar agindo de forma tão estranha. Olhando em seus olhos, que antes eram tão confortáveis, agora eu sentia uma mistura estranha de amor e dor. Chamei seus olhos para a verdade e com todas as forças, disse: Vinícius, precisamos parar. Eu preciso me afastar de você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu via seu sorriso se desvanecer enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Expliquei que a amizade com Lara significava mais do que qualquer romance que pudesse viver com ele. Naquele momento, percebi que estava fazendo a escolha mais difícil da minha vida. Eu me perguntava, até onde você trairia alguém que ama? Eu amava Vinícius, mas amava Lara mais. A partida foi dolorosa, e a expressão em seu rosto entrava para a lista dos momentos que eu nunca esqueceria. Um misto de confusão e tristeza. A conversa ficou cada vez mais densa, e uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Eu sabia que essa decisão quebraria corações, mas era um ato de amor genuíno. Mais do que por mim, estava fazendo isso por ela. A partir daquele momento, cada passo seria diferente, mas o que eu entendia era que o real amor também envolve sacrifício. Eu só desejava que, no fundo, essa escolha não nos afastasse para sempre. Após a escolha dolorosa de me afastar de Vinícius, as semanas seguintes foram um verdadeiro desafio. Para mim, parecia que o mundo tinha mudado de cor. Eu estava sem ele, mas a pressão e a tensão entre Lara e eu ainda faziam o ar parecer pesado. Eu sentia que, nesse processo, havia perdido uma parte de mim. A saudade de Vinícius apertava o peito, mas a amizade com Lara se tornou o meu foco principal. Com o tempo, começamos a conversar mais uma vez. Não era fácil, e ainda havia um clima estranho entre nós, mas tentamos aos poucos lidar com toda a bagunça emocional que havia surgido. Eu entendia que estava lidando com as consequências das minhas escolhas, e uma parte de mim se perguntava se isso realmente era o melhor caminho. Um dia, enquanto tomávamos café em nosso lugar favorito, fiz questão de quebrar o gelo. Lara, eu sinto que precisamos conversar sobre tudo isso e ver como podemos curar. Muita coisa mudou, mas você ainda é minha melhor amiga. O olhar dela refletia um misto de dor e compreensão. Ela também queria seguir em frente, por mais que as cicatrizes ainda estivessem visíveis. Conforme seguimos conversando, a verdade foi se formando. Lara me contou como se sentia perdida sem seu irmão, como isso havia impactado suas emoções em relação a mim. E eu, por minha vez, abri meu coração sobre o quanto a separação de Vinícius me machucava. Era como se a amizade que tínhamos se transformasse em um espaço seguro, onde podíamos expor nossas vulnerabilidades sem medo de julgamento. Refletindo sobre tudo isso, entendemos que o amor pode ser complicado, mas a amizade verdadeira é capaz de superar os maiores desafios. A conexão que antes parecia frágil se mostrou forte e resiliente. Voltar atrás e aceitar a nova realidade nos uniu. O desejo por Vinícius não desapareceu, mas nossa lealdade uma a outra estava se reafirmando a cada dia. Ao final, em meio
Há risadas e lágrimas, percebemos que havia uma força maior na nossa amizade. Era um sentimento acolhedor, como um cobertor quentinho em uma noite fria. Nos comprometemos a cuidar uma da outra, por mais que o amor e as relações complicadas fizessem parte de nossas histórias. Eu tinha certeza de que a lealdade poderia ser tão poderosa quanto qualquer amor. E ali, naquelas conversas e reconciliações, nossa amizade se solidificou e criava raízes mais profundas. A história já tinha sido complicada, mas agora se tornava uma nova página na nossa vida, marcada pela força de uma amizade que conseguiu superar as dificuldades. E, no fundo, eu sabia que lá no fundo, Lara e eu seríamos sempre mais fortes juntas. Se inscreva no canal, deixe seu comentário.